Glória a Deus. Todos podem se assentar. Aquele abraço para todos aqueles que estão cultuando conosco virtualmente. Nosso tema hoje é o dever de orar sempre. E se você não sabia que oração é dever, você está sendo o próprio texto, já viu. Jesus coloca a oração como um dever nosso. Assim como o amor, a palavra de Deus diz que o amor é dever, não é opção. Vós deveis vos amar uns aos outros, isso é dever. E nesse texto, a Bíblia mostra que oração também é dever. Nós temos orientado as pessoas de que, se quiserem amar, se quiserem perdoar, tem que começar pelo dever. Se começar pelo sentimento, não vão conseguir. Assim como acontece com o amor, que você ama por dever inicialmente e depois vem o sentimento, a oração acontece assim, porque não é fácil orar no primeiro momento. As pessoas têm dificuldade. Tem gente que gosta muito de orar, tem uma facilidade para orar, como Daniel orava de manhã, ao meio-dia e à tarde. 3 vezes ao dia ele orava. Então, às vezes, as pessoas precisam até de libertação para a questão da oração, porque elas precisam de libertação para ler a Bíblia, que elas não conseguem, olha a Bíblia assim, não consegue, o negócio dá um bloqueio. Vai orar também tem uma dificuldade. E acontece que Jesus está dizendo assim, olha, o mundo espiritual vive nessa perspectiva de haver sempre oração. Se você entra... Você já viu uma coisa muito prática que Jesus coloca? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus, ele diz, eu sou o teu companheiro de jugo. Jugo é uma canga, onde iam 2 bois, onde vão 2 bois, ainda existem carros de bois por aí, aquela canga. Agora, se um resolve travar, não vou andar, aí, além de carregar a carga, ele arrastar a carga, o boi vai ter que arrastar o outro que não quer andar. Já viram isso? Jesus, ele é nosso companheiro de jugo. E Jesus, enquanto homem, porque Jesus é absolutamente Deus, mas ele é absolutamente homem. E ele foi homem de oração. Ele teve dificuldade, muitas vezes, de passar essa ideia para os discípulos. Ele foi orar com os discípulos e saiu lá do lugar onde ele estava, do horto, chega e pegou eles dormindo. Vocês não puderam orar 1 hora comigo? Aí você fala, nossa, hora é 1 hora? A média de tempo de oração do brasileiro é dos evangélicos, de 8 minutos por causa dos coreanos que estão no Brasil, que os coreanos oram. Nós utilizamos muitas vezes um imóvel que eles têm na divisa entre Arujá e Santa Isabel. Eles têm lugares lá, eles preparam, do jeito que você quiser orar, você tem tipo de umas caverninhas para você orar. Você quer orar ao ar livre, você ora, mas você tem que orar. Você vai no Vale da Bênção, tem uma sala de oração para orar pelos países. Você não sabe por que orar? Lá estão todos os países, os mapas do mundo inteiro estão lá com detalhes
para você orar, onde é a população mais pobre do mundo, onde está a maior resistência de Satanás para não deixar com que as pessoas aceitem a Cristo. Então, existe toda uma dinâmica do Espírito Santo para nos levar à oração. Paulo diz que nós não sabemos orar. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Então, se existe alguém interessado em que nós oremos, então, com os coreanos, essa média subiu, mas se tirar os coreanos no Brasil, cai para 3 minutos no evangelho, no meio do evangélico dos brasileiros, é muito pouco. Lá na Coreia, a média é 22 minutos de oração por dia. Só que você vai olhar, Paulo dizendo, orai, o quê? Sem cessar. E Jesus traz essa parábola, o que o doutor Lucas diz, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, como é que você encara? Se você depender da sua oração, e pior que ela depende, a sua vida depende, sim. Aquele hino antigo do Brado de Júbilo, né? Ó, que paz perdemos sempre. O antigo 91, em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão, ele nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. É lógico que Deus sabe, Ele sabe. Ainda a palavra não me chegou à boca, diz o Salmo 139. Tu já a conheces toda. Eu tenho experiências de pessoa com ataxia cerebral, muito mal, balbuciava. E eu fui entrevistá-la, conversar com ela antes da ceia, para ver se ela tinha alguma tristeza com Deus, se ela queria que Deus explicasse alguma coisa. E ela começou a falar comigo, sorrindo. Aí, quando ela ficou emocionada, aí ficou mais difícil ainda de entender. Nem o irmão, que é o que melhor entendia aqueles sons que ela emitia, não entendeu mais. Pastor, não estou entendendo nada. E, de repente, o Espírito Santo começou a me dar a interpretação de todos aqueles sons. E eu fiquei maravilhado, porque Deus conhece. Aí você olha para a Bíblia e vê que uma lágrima, muitas vezes, é uma frase para Deus. Porque Deus vai lá no profundo, ver como é que essa lágrima saiu, o que produziu isso. Deus sabe, mas Ele quer que você pronuncie. É só você lembrar de Bartimeu. Quem que não sabe, né? Podia até usar aquele tipo que o Chico Anísio colocava, né? Do Pedro Bó, né? O que queres que eu te faça? Lógico que um cego quer ver. Mas Jesus faz a pergunta para ele para ver se ele valoriza realmente. Então, aquilo que você valoriza, aquilo que você quer, ele quer que você pronuncie, que você verbalize. É lógico que tem vezes que você não consegue nem falar, você está chorando, você só sabe pedir, tem misericórdia, tem misericórdia. O Espírito Santo pega esse que tem misericórdia e faz desse pedido uma oração muito rica, mas Ele quer que você pronuncie. E não desfaleça, e valorize. Quantos anos? Eu me lembro da minha irmã.
Meu cunhado traiu minha irmã e ele não acreditava que Deus o perdoaria. Ela orou 26 anos pela libertação dele. 26 anos. Ele não somente se reconciliou com Deus, como se tornou um diácono, como se tornou um pastor. Agora, as pessoas oram, 3 dias, pastor, mas uma campanha de 7 dias, 3 não dá? Olha, ele diz aqui, olha só, essa viúva, ela vai para o juiz e começa a falar, olha, julga a minha causa, eu estou sendo injustiçada. E ela insiste, e ela insiste. E uma vez Jesus disse, se vós, sendo mal, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Aqui ele está dizendo, ele não está dizendo explicitamente, mas ele está dizendo, se o juiz iníquo, injusto, atendeu aquela mulher, muito mais o Pai Celestial vai atender vocês. É acordar com aquele objetivo. É, ao meio-dia, continuar com aquele objetivo. Eu estou precisando, Senhor. E Deus julga as necessidades, vê o valor que a gente está dando para aquilo. Tem coisa que não tem muito valor, né? O que queres que eu te faça? Às vezes ele queria uma outra coisa, ele era cego, mas talvez uma coisa diferente, né? Ele queria comer algum prato especial lá na cidade de Jericó. Talvez ele quisesse aí ter algum tipo de entretenimento. Talvez muita gente valoriza. Qual o valor que as pessoas dão para aquilo que pedem? Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Claro, evidente que ele queria ver. Prioridade máxima na minha vida é ver. Mas Jesus queria que ele pronunciasse. Ele diz, eu quero ver. Vê. A tua fé te salvou. E ele rompe com uma situação de que ele vivera anos e anos como filho de Timeu. Mas aí, de repente, ele começa a ver, falou, eu acho que como filho de Timeu eu não vou ter muita vantagem. Era Bartimeu, quer dizer, filho de Timeu. Bar, filho, Timeu, o nome do pai. Bartimeu. Ele falou, quer saber, eu vou sair, eu acho que eu vou entrar numa família diferente, que essa família vai me dar vantagem. Aí ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi. Aí ele falou, agora eu estou falando com o meu irmão mais velho. Porque Jesus, ele pagou as nossas dívidas, porque ele se colocou como nosso irmão mais velho. E aí ele falou, ele não disse, Jesus, amigo do meu pai Timeu. Não. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, que o teu coração, a tua córdia, venha ao encontro da minha miséria, venha sobre a minha miséria. O que você faz? Como é que você ora? E aquelas orações assim, decoradinhas, né? E orando não useis de vãs repetições. O pessoal não tem criatividade, né, na oração. Eu assim, até concluindo nossa reflexão nessa noite, eu diria para você, se você se submeter à inspiração e intercessão do Espírito Santo, você vai conseguir orar bastante. E com palavras criativas, com palavras que expressam realmente o seu desejo, porque não sabemos pedir como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Amém? Orar sempre. Orar é dever. Nunca se esqueça disso. Orar é dever. Amor é dever. Perdão é dever. Tanto quanto amor e perdão são dever, a oração é dever, não é opção. Dever. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Intro, 2, 3, 4. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome
erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Existe uma dinâmica no mundo espiritual. E dessa dinâmica faz parte a oração dos santos. Não é opcional, não tem. É como você ter que avançar. Não dá, você é peregrino, você não pode parar. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Essa é a dinâmica da vida espiritual. Porque clamas a mim? Diga ao povo que ore. Por que o povo não diz o que está precisando? Mas hoje nós começamos a viver assim debaixo de um patriarcado espiritual, né? Existem pais, existem avós, no mundo espiritual. Eu me sustento com a oração do meu pai, com a oração da minha mãe, da minha avó. E isso é comportamento de neto de Deus e não de filho. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, é lógico que sua mãe é uma maravilha de oração, uma mulher de oração, mas você precisa orar. Ele está esperando você ouvir. Estou aqui com o Daniel. Daniel, filho de uma mulher de oração, mas ela, naquela objetividade que lhe era peculiar, ela dizia: por que você não ora? Assim, por que você, quando ela podia, enquanto intercessora, orar, ela orava, mas ela dava uma cajadadazinha naqueles preguiçosos. Muita gente experimentou essas cajadadas. Por que você não tem vida devocional? Vida devocional é essa. Como é que você acorda de manhã? Eu já contei para vocês uma vez o que aconteceu com um rapaz no nosso sítio, que as coisas começaram a dar errado, uma atrás da outra, e por último ele jogou um caminhão nosso dentro do rio. E aí ele voltou todo molhado, ia para casa, encontrou um matuto, o senhor Faustino Correia, no meio do caminho, falou: olha o que aconteceu comigo, seu Correia. Ele falou: também você dorme como um burro e acorda como um cavalo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Você não ora. Você parece animal. Essa é a grande diferença do ser humano. O ser humano, os animais não oram. Diz o Salmo 148 que eles louvam a Deus sendo como eles são. Eles fazem parte do coro de aleluia, você vai ver no Salmo 148. Mas sendo exatamente o que Deus programou. Agora, do ser humano, Deus quer que haja o quê? No ser humano, haja oração. A pessoa vive assim, como se dizia antigamente, ao Deus dará. Por que você não fala para ele? O que queres que eu te faça? Mas Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe, fala horas. Fala para ele. Então, Deus nessa noite está mexendo com os nossos brios. Vida de oração. Como é que estão? Antigamente tinha gente que tinha calo no joelho, né? Mas tinha gente que tinha calo no joelho. As mulheres nem se incomodavam muito, porque
ficava com calo no joelho, né? Hoje não pode, fica feio, né? Então, arruma uma almofada, sei lá, alguma coisa, mas ora de manhã, ora no colo de Deus, do Pai. Estou cochilando. Você já viu algum pai reclamar do filho dormir no colo dele? É assim que a gente faz na madrugada, gente. Orar de madrugada. Deus entende, mas ore. É isso que está faltando. E outra coisa, ao erguermos as mãos, a gente reclama tanto do Brasil, reclama da situação do mundo. Paulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, clamores. Nós pregamos sobre isso alguns dias atrás, que é pedidos, é oração com causa. Deprecações, orações, intercessões e ações de graças pelos reis e por todos os que estão em eminência. Para quê? Para que tenhamos uma vida que é sossegada. As pessoas preferem reclamar do que orar. Você pode, eu acho que depois que você tiver uma vida de oração, orando pelos governantes, como diz Paulo, pelos reis e por todos que estão em eminência, você pode até dar uma reclamadinha, né? Mas sem orar, você não tem... Ou porque orar é dever. Cumpra o seu dever primeiro. E aí ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Vamos voltar à vida de oração, varão? Vamos voltar à vida de oração, varoa? Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, eis-nos aqui. Tu tens sido tão misericordioso. Nós, muitas vezes, queremos 24 horas de bênçãos, de bem-estar, de proteção, e não queremos investir pouco tempo na oração. O ser humano é muito ingrato, Senhor. Mas olha para nós com essa misericórdia que só Tu tens. Se observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então perdoa-nos por diminuirmos tanto esse tempo de oração, inclusive dentro da Tua casa, que é casa de oração para todos os povos. Senhor, que o Teu maravilhoso Espírito Santo nos leve a sermos homens e mulheres de oração, sacerdotes e sacerdotisas, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Isso está muito claro na revelação do Apocalipse. Senhor, nós temos esse privilégio de entrarmos na sala do trono, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, e muita gente não valoriza isso. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos leve a darmos esse valor pelo tempo de oração que nós temos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tenhamos esse desejo, essa vontade, esse gosto pela oração, em nome de Jesus Cristo. Trabalha na nossa vida, ensina-nos a orar, ó maravilhoso Espírito Santo. Fortalece a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. E a pergunta que o Senhor fez ao final, na conclusão desta parábola, a pergunta foi: o Filho do Homem vai encontrar fé no planeta Terra? Nós queremos, nessa noite, se o Senhor nos permite, queremos dizer, se depender de nós, o Senhor vai encontrar fé, sim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós nos propomos, na ajuda do Espírito Santo, a aguardarmos o Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo, sendo homens e mulheres de oração e de fé. O justo vive da fé. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém.
Graças a Deus. Nós vamos devolver um pouquinho do muito que temos recebido do Senhor através da